Eu explicarei. Como fez isso? Pessoal, eu fiz um comentário muito rapidamente na primeira aula, mas devido à colocação da colega, eu acho que é legal falar de novo, e eu vou falar mais algumas vezes depois, quando o fenômeno se repetir. É que nós, seres humanos, somos muito parecidos, na verdade. Tem uma coisa chamada lei de Murphy, né? Uma piadinha da galera que diz que se tiver alguma coisa para dar errado, vai dar errado. Certo? E aí, eu cansei de ver na minha vida me sentindo azarado. Muito mais do que sortudo. E por isso que quando tu escuta falar da lei de Murphy, tu, realmente a lei de Murphy sempre dá merda mesmo, sempre a coisa... Eu lembro que eu jogando ping-pong com meu primo, a bolinha ia cair no piso, que era azulejado como esse. Aí se a bolinha bate no azulejo normal, tu pega ela fácil, né? Que ela vai quicar de um jeito esperado. Mas se a bolinha bate entre os azulejos no friso, ela quica e vai para um lado bizarro. Sempre que a bolinha ia quicar no chão, eu ia pegar ela sempre batia no friso. Puta merda, lei de Murphy. Dentro do azulejo para bater, ela bate bem no friso, a maldita bolinha. Tudo era assim, entendeu? Pô, tinha que dar errado. Deus, senão tá sempre vermelho essa merda. Eu passo por aqui, essa porra desse sinal tá vermelho. Isso é a lei de Murphy. É essa falsa sensação que nós temos de que as coisas dão errado pra gente. Os psicólogos explicam. Apesar de psicologia não ser uma ciência como as outras, assim, dá pra explicar. É porque quando o sinal tá verde, tu não, o sinal tá verde. Não, tu passa. Entendeu? Se tu não dá valor pra quando as coisas não certo, quando está errado, tu já reclama. Dá essa sensação. Galera, toda a vida que eu passar e tu não tiver feito a tarefa, a culpa vai ser só tua e de mais ninguém entre o céu e a terra. Olhe pro espelho e fale, eu sou vadio mesmo, eu sou um bosta, mas não mete no meu, nem de mais ninguém. Beleza? A culpa foi tua, não foi minha. Tudo bem, agora eu posso fazer. Eita, nós! Cara, o único dever que eu fiz. Deslocamento é uma grandeza vetorial que já foi trabalhada na cinemática. Deslocamento é uma grandeza vetorial. É verdade, é a distância medida em linha reta do ponto de partida ao ponto de chegada. Foi trabalhada na cinemática e tratada por deslocamento escalar. Tu vê, é vetorial, mas foi tratada como deslocamento escalar. Qual a explicação para essa aparente contradição? Então olha só, gente. Se eu conheço o caminho que o cara vai fazer, se eu sei que ele vai percorrer uma estrada lá, e já tem as plaquinhas da quilometragem da estrada, quilômetro 0, quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 666. O cara saiu do quilômetro 33, e foi até o quilômetro 666. Não faz muito sentido me preocupar com o deslocamento vetorial dele, uma linha reta do ponto de partida ao ponto de chegada, porque eu conheço o caminho por onde ele passou. Ou seja, faz mais sentido eu simplesmente fazer posição final menos posição inicial para saber quanto que ele andou, por exemplo. Então, o deslocamento escalar deu isso, metros ou quilômetros. Certo? Já o deslocamento vetorial, eu precisaria fazer uma conta, né, para achar esse valor. Eu sei que foi mais ou menos 633. O deslocamento vetorial em módulo foi mais ou menos que 633. Menos, porque uma linha reta é a menor distância entre dois pontos. Tudo bem com vocês? Certo? A explicação é essa, então. Na verdade, não é uma contradição, pois... Quando nós conhecemos o caminho que o corpo vai fazer, o deslocamento vetorial é menos importante, pois nós já sabemos qual é o caminho que ele percorreu. Porém, cara, tem muitas maneiras de eu explicar essa aparente contradição. Outra maneira de explicar a aparente contradição é que primeiro nós trabalhamos o deslocamento escalar por ele ser uma grandeza escalar mais fácil de compreender. E depois que nós vimos o que eram vetores, tu ficou apto a entender o que é um deslocamento vetorial. Mas isso seria mais uma explicação de professor. Eu acho que a explicação para o aluno é mais interessante esse primeiro caminho que eu tomei. Então vamos ver uma possível resposta. Quando conhecemos a trajetória,
a trajetória do móvel, não é necessário o vetor para representar o deslocamento. Quando conhecemos a trajetória do móvel, não é necessário o vetor para representar o deslocamento. Já para trajetórias desconhecidas, o vetor pode ser útil na determinação da direção e sentido. Resumindo, uma partícula estava aqui e agora ela parou lá. E eu não sei qual foi o caminho que ela fez. Para representar o deslocamento dela, a seta é muito bem-vinda, certo? Porque marca o ponto de partida, o ponto de chegada e mede a distância entre esses dois pontos. Se eu conheço o caminho, fica muito menos importante conhecer o vetor. Então não era uma contradição. Na verdade, a gente ora precisa do deslocamento escalar, ora precisa do deslocamento vetorial. Pois não? Não, foi só... Eu traduzo. Quando conhecemos a trajetória do móvel, não é necessário o vetor para representar o deslocamento. A gente já conhece o caminho, essa seta é desnecessária. Já para trajetórias desconhecidas, como essa, o cara saiu daqui e chegou ali, pode ser útil o vetor pode ser útil na determinação da direção, que é a linha, né, em que o cara se deslocou, e sentido, a setinha para onde ele foi, apontando para onde ele foi. Show de bola. Tem infinitas formas de responder isso aí, tá? Se depois tu quiser que eu dê uma olhada na tua e discuta a que tu escreveu, show de bola. Vamos ver a do doutor aqui? Ao se falar de deslocamento, sente-se a necessidade de saber não apenas o seu valor, módulo, mas também sua direção e sentido. Deslocamento é vetorial. Assim, deslocamento realmente apresenta as características de grandezas vetoriais. Sim, deslocamento é vetorial. Na cinemática, como se trabalha com trajetórias conhecidas, os móveis só podem se deslocar sobre elas. Tem um caminho para percorrer aquele caminho. Passa a ser injustificável querer saber a direção e o sentido do deslocamento dos corpos em movimento. Não sei se é justificável, tu pode sim querer saber o vetor de deslocamento, mas tudo bem. Ele falou que não precisa. Neste caso, utiliza-se o deslocamento escalar, cuja caracterização completa depende apenas do valor da grandeza, final menos inicial. Ele não escreveu final menos inicial, eu aqui completei. Então, beleza, ele falou a mesma coisa com palavras bem diferentes. Questão 2. Em referência às grandezas escalares vetoriais, pode-se afirmar que 1. Grandeza escalar é aquela que tem módulo, unidade e direção, como a velocidade de um corpo. Tem módulo, não tem? Tem módulo. Tem direção, não tem? Sim. Quais são as 4 informações da grandeza? É escalar. Escalar, se fosse vetorial, estaria certo de perigo, né? Grandeza escalar é aquela que tem módulo e unidade, não tem direção. E velocidade não é uma grandeza escalar, é uma grandeza vetorial. Nós vimos isso ontem, falso. 2. Grandeza vetorial, agora sim, é aquela que tem módulo, unidade, direção e sentido, como força. Verdadeiro. Exatamente o que nós simplificamos. Show de bola, obrigado pela participação. A energia cinética é o melhor exemplo de grandeza vetorial, pois se relaciona diretamente com a velocidade de um corpo. Tu vê que ele foi sacana? De fato, a energia cinética é a energia da velocidade. Só que Mas ela não é vetorial. ela não é vetorial. Eu vou primeiro te mostrar que a energia de um corpo está relacionada com a sua velocidade. Escuta. Escutasse? De onde é que veio esse barulho? Sim, da energia cinética do giz que foi transferida em parte para o quadro na hora do impacto. Porque bateu, certo? Então, uma outra maneira de traduzir isso é devido à energia cinética. Agora escuta. Mais ou menos barulho. Com certeza, mais barulho. Por quê?
porque tinha mais velocidade, portanto tinha mais Força. energia, certo? Bateu com mais força no quadro, concordo, fez mais barulho. Então, de fato, velocidade tem a ver com a energia que a coisa vai transferir na hora de um impacto, por exemplo. Mas, quando tu come lá, vai no Subway ou vai numa lanchonete e pega lá aquele sanduíche bizarro de 800 calorias, será que faz sentido perguntar em que direção e que sentido a energia vai para o teu corpo? Não. Não, né? Quando tu come 800 calorias, tu vai comer uma quantidade tal de energia, mas não vai na diagonal para baixo, né? Não vai engordar só aqui, né? Não vai ficar localizada aquela energia, né? Mostrando que ela não é uma grandeza nem com direção, nem com sentido, certo? Energias são grandezas escalares. Por isso, a letra correta é C. Só a 2 estava correta. Questão 3. Questão 3. Essa questão 3 a colega veio me perguntar no final da aula e eu achei estranha a questão. Vamos ver se eu continuo achando se a noite de sono me fez bem. O desenho ao lado ilustra um trabalhador puxando uma corda, puxando por uma corda um carrinho que se desloca em linha reta. Então tu vê, o carrinho está aqui, o sujeito está puxando para cima, tem até uma amarraçãozinha ali. Ele está triste. E o carrinho anda em linha reta, o carrinho vai para frente. Está dizendo então que o carrinho tem uma certa velocidade para frente, a linha reta. Essa seta foi por minha conta. O puxão da corda efetuado pelo trabalhador pode ser descrito por uma força que, se eu fosse desenhar só o carrinho, ignorar o trabalhador e desenhar a corda, e em vez de desenhar o trabalhador, desenhar a força que o trabalhador está fazendo, essa seria uma boa representação, né? Ele está fazendo uma certa força na corda. Essa força é uma grandeza. Então, ela tem que ter direção, sentido, tem uma certa intensidade, ele pode estar fazendo muita força ou pode estar fazendo pouca força. E ainda, para eu poder descrever melhor ainda essa grandeza, eu tenho que falar que unidade, né? Eu tenho que falar se é quilograma-força, se é em newtons, que é a unidade mais comum de a gente usar. Então vamos ver. Possui somente magnitude? Não. Uma força tem que possuir mais do que só magnitude. Ela tem uma direção e um sentido ali. Possui somente direção? Não, tem que possuir mais que isso. Possui direção e sentido? Sim, é que não está somente. Tu vê, no afã de resolver rápido para a colega, já que eu tenho que pegar meu guri, almoçar com ele e depois voltar para trabalhar, eu acabei imaginando que tinha a palavra somente ali também. Aí eu falei para ela, não concordo, tem que ter direção, magnitude, sentido e unidade. Mas ele não falou somente. Quem tem as 4 também tem as 2, direção e magnitude. Então tu vê. Hoje já estou concordando que a questão está corretinha, está certinha, letra C. Não possui nem direção nem magnitude. Como assim? É uma desvetorial? Pô. Certamente não causa nenhum efeito sobre o carrinho. O cara puxa o carrinho não nem percebe que está sendo puxado. Fica paradinho o carrinho. Show de bola. Então realmente era o item C. Tu vê, como eu li rápido a questão, eu falei para ela, olha, essa questão está meio incompleta. Porque não é só direção e sentido. Eu vi no somente, eu li as 3 com somente. Olha como a interpretação me deixou na mão. Certo? Que perigo. O rei do erro ataca novamente. Sorte que eu não estava gravando, senão eu não ia nem dormir. Questão 4. Um estudante preparando-se para o PSS da UFPB. O que será isso, meu Deus? Muito bem. E o que é o PSS da... sei lá. Anotou as afirmações abaixo, não sabendo se eram verdadeiras ou falsas. 1. Uma grandeza vetorial tem módulo, direção e sentido? Sim. Não falou somente, né? A direção de um vetor é dada pela reta suporte onde ele atua. Como assim? Não. Deixa eu ver. Isso aqui é um vetor, né? O que é direção? É para onde ele está indo. Eu distingui, né, o que era direção e o que era sentido. Direção, eu falei para vocês que é uma linha imaginária, uma reta imaginária. A direção desse vetor é essa aqui, ó. Certo? O que é o sentido?
é para que lado da linha ele está indo. Beleza? O sentido é dado por essa coisa aqui, ó. Mas a direção é dada por essa linha imaginária. Como é que a linha imaginária está marcada? Está marcada por esse rabinho aqui da seta, né? Certo? Então tu vê, quando eu vou desenhar um vetor, eventualmente eu primeiro posso desenhar uma reta, que é a reta onde eu vou apoiar o vetor, por isso chamada reta suporte, e aí depois eu marco o vetor em cima da reta. Então, tudo bem o que ele falou, não tem nenhum absurdo, vou ler de novo. A direção de um vetor é dada pela reta suporte onde ele atua. A reta que ele está querendo dizer é o rabinho aqui do vetor. E realmente, isso aqui é a direção e aquela coisinha ali é que é o sentido. Então tá essa retinha mesmo que determina a direção. Para ficar bem bonito, vamos chamar a partir de hoje de reta suporte. Ah, que chique. 3. Vertical e horizontal são exemplos de sentido de um vetor. Vertical e horizontal são linhas, né, imaginárias, então não são setas. Então são direções e não sentidos. Tu acredita, cara, que foi no terceirão que eu aprendi o que era vertical e horizontal sem decorar? Eu tinha dificuldade, palavra de honra, não tenho vergonha de contar isso. Eu tinha dificuldade, horizontal, vertical, ai. Aí alguém, um dia eu escutei falando, a linha do horizonte, pô, horizontal. Cara, fica uma vergonha de estar no terceirão, tirando 10, 9, 10, e não saber que horizontal vinha da linha do horizonte, cara. Que vergonha. E também não me senti tão culpado, porque, pô, tu imagina, nunca me deram essa dica, cara. Eu tava com 17 anos, nunca ninguém tinha me falado, pô, tá, horizontal é da linha do horizonte. Claro que depois desse dia eu nunca mais tive dificuldade em enxergar o que era horizontal e vertical, certo? Beleza! Eu resisto. Quando tu olha para o mar, tu enxerga o quê? A água, certo? Beleza, tu enxerga aquela água e tu enxerga o que lá no final? O horizonte. O que te parece ser o horizonte? Uma linha. Uma linha de que tipo? Horizontal. Reta, né? Certo? Concordo? Não é verdade. O amigo falou a verdade. Tudo bem para vocês? Se tu pegar uma régua, tu bota ali, pô, é reto mesmo. Tu pensa. Mas não se esqueçam, teu planeta é uma bola, uma esfera, é redondo. Como explicar que tu enxerga uma reta? Campo de visão. Mais ou menos isso. Tu vê, né? Se eu olhar de longe, tu já viu, né? Foto de satélite do planeta Terra, aquela bolinha azul maravilhosa, né? Certo? Mas quando tu olha muito de perto, como essa curva é uma curva bem tênue, uma curva abertona, tu acaba não enxergando isso. Tu vê, né, cara? É por isso que na matemática a gente diz que uma curva de raio infinito acaba se transformando em uma reta. E o raio do teu planeta nem é infinito, né? O raio do teu planeta é só 6.500 quilômetros. E mesmo assim, quando tu olha para essa curva de perto, parece uma reta. Então não se iludam, cuidado, às vezes parece uma reta, mas não é. É uma curva, neste caso. Questão 4, morreu. 1 e 2, letra D. Obrigado pela participação. Questão 5, como eu gosto de somatório. Como eu gosto de somatório. Quanto vale a soma das alternativas corretas? Questão 5, 0, 1. Massa e temperatura. Massa e temperatura são grandezas escalares e, portanto, não possuem direção e sentido. Verdade. É, né? 50 quilogramas. Na horizontal ou para a esquerda? Não precisa. Hoje está 20 graus Celsius. Sorte que é na diagonal para baixo. Aí não vai ser tão frio. Também não faz o menor sentido. Então, realmente, não faz sentido de direção e sentido. Se não possui, e ele afirmou que não possui, verdadeiro. Uma grandeza escalar quando ela é identificada por um valor numérico sem a necessidade de uma orientação. É, né? 20. Não precisa dizer que é no vertical, da esquerda para a direita. Ele não falou que é somente o número. Afinal vai ter unidade também. Uma grandeza vetorial, quando para sua caracterização perfeita se exige, além da intensidade, uma orientação espacial. É, por isso que a gente usa a seta, para dizer para onde é que a coisa está indo. Beleza, honesto. Essa tem que estar errada, não é possível. Todas estão certas.
Força é um exemplo de grandeza vetorial. Tem certeza? Sim. Que bom. 15. Beleza. Oh, que bonitinho. Yeah. Essa parte é bem legal, bem tranquila. Era isso a tarefa? Terminei uma tarefa, deixa eu acreditar. Oi, tá bom. Oi, tô sem água aí. Olha a preguiça do cara de segurar com ele. Tudo preguiçoso. É que eu não quero perder outra mais pessoas. Cara, bota uma caneta aí. Eu sei, cara. Ele ia pagar, mas não precisava pagar, é por isso que ele não ia pagar. Cara,